Boa noite, como está o cabelo aqui? Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta terça-feira, 16 de setembro de 2025, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 924. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite. Aí, ó. É isso, estamos no horário novo do programa, das 8h05 às 9h30 da noite. O Kairos não terminou, só mudou o horário, tá bom? Então estamos começando, graças a Deus, nessa terça-feira, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, meu amigo Michel Silva, o São Paulino. Boa noite, olha ele aí, grande Michel. Feliz com o tricolor. Esse é o grande Michel Silva. Então, quero agradecer também o pessoal da parte técnica aí da rádio, o pessoal da administração, a Gláucia, a Kátia Maderic, todo esse povo aí que está por trás das câmeras, por trás das vozes, né? Das imagens e das vozes. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. E você, de uma forma muito especial, muito obrigado do fundo do meu coração pela sua constância, pelo seu carinho, porque o programa é para você. O programa é feito realmente com todo o amor do mundo, com toda a alegria, com toda perseverança, para que você possa compreender melhor, conhecer esse Deus que nos ama tanto, adorar Jesus, obedecer Jesus e conhecer a sua maravilha, a maravilha que Deus deixou para todos nós através da Igreja Católica. Obrigado. Do fundo do meu coração, tá bom? Como nós estamos num horário novo, não tem mais o programa pelo Facebook. A rádio não publica mais o programa através do Facebook. Mas a rádio, o programa vai das 8h05 às 9h30 pela rádio, pelos 1.600 da rádio, e vai pelo YouTube da rádio. Só não vai pelo Facebook. Por isso que acho que muita gente pensa que o programa acabou. Não, o programa não acabou. Só não está sendo vinculado pelo Facebook. Mas se você sintonizar os 1.600 da Rádio 9 de Julho, no AM, você vai escutar o programa, só que em outro horário. Começa em torno de umas 8h05 da noite e vai até as 9h30. Então, esse programa, na rádio, ele vai ter músicas, ele vai ter momentos em que para. E essa música é para você meditar naquilo que está sendo explicado. Este mesmo programa, neste mesmo horário, vai pelo YouTube. Só que no YouTube não tem música, ele é direto, tá bom? Então, se você perceber essa diferença, né, não fique preocupado, é assim mesmo. YouTube, nós não podemos pôr as músicas. Então, é o mesmo programa, que vai todos os dias, às 8h05 às 9h30. Só que no YouTube vai das 8h05 até umas 9 e pouquinho, porque não tem música, tá bom? Mas é o mesmo programa. Antigamente esse programa acontecia das 10 às 11 da noite, agora ele acontece em outro horário, e gravado. Por isso que eu não consigo conversar com vocês ao vivo, porque esse programa não pode ser feito mais ao vivo. Ele era feito direto no estúdio, então tinha um técnico do estúdio que permitia que o programa pudesse acontecer ao vivo. Agora, nesse horário, não vai ter mais técnico no estúdio. Então, nós precisamos gravar os programas. Então, todos os programas dessa nova fase, desse novo horário, das 8h05 às 9h30 da noite, eles são gravados. Mas essas gravações acontecem com muito amor, com muito carinho, do mesmo jeito. A única diferença é que eu não posso conversar de forma direta com você. Então, eu preciso, para conversar com você, para responder as suas perguntas, para responder às suas dúvidas, para responder às suas questões do que está sendo explicado, eu preciso que você me mande uma mensagem. E essa mensagem, ela deveria ser gravada no Zap 3932.600, o Zap da Rádio 9 de Julho. Então, grava no Zap da Rádio 9, liga 3932.600 e grava uma mensagem fazendo uma pergunta sobre o programa Kairos Tempo de Graça, sobre o tema que você está escutando, o tema que você já escutou, alguma dúvida que você ficou. Não fica com dúvida. Manda para a gente.
Manda para a gente a sua crítica construtiva, evidente, seu pedido de oração, o que você está achando do programa. Enfim, não deixe de conversar comigo. Não vamos deixar de ter essa interação que é tão bonita nessa nossa comunidade, que é a comunidade do Kairos. Que comunidade linda! Quase 5 anos que nós já estamos formando essa comunidade, né? São 5 anos em que nós aprendemos muita coisa sobre o catecismo da Igreja Católica. Estamos terminando o catecismo da Igreja Católica. Mas, como teve essa mudança de horário e um monte de outras pessoas passaram a escutar o programa, eu estou fazendo um resumo rápido, quer dizer, não é tão rápido assim, mas rápido, de tudo que nós já estudamos ao longo desses 5 anos, para que essas pessoas que estão chegando agora não se sintam perdidas, tá bom? E você que já aprendeu, é bom para a gente relembrar. Quantas e quantas vezes eu mesmo preciso relembrar uma série de coisas. Quando eu vou fazer algum ensino fora, por exemplo, aqui na nossa paróquia, Nossa Senhora do Brasil, eu estudo, eu me preparo, eu rezo e relembro uma série de coisas para poder chegar e apresentar aquilo que Deus quer que a gente apresente, tá bom? Então, essa é a estrutura nova. Quando nós terminarmos, nós vamos terminar o nosso estudo do Kairos, o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica no Kairos, porque nós já estamos no finalzinho. Eu só estou fazendo o resumo porque veio um horário novo e tem pessoas novas. Porque senão nós já estaríamos estudando agora no Kairos, no Catecismo da Igreja Católica, o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, que é o último bloco do Catecismo. O Catecismo da Igreja Católica tem 4 grandes blocos. O primeiro bloco fala sobre as verdades que Deus deixou guardada, os dogmas da igreja, na igreja. O segundo bloco fala sobre os mandamentos, o terceiro fala sobre os sacramentos, e o quarto bloco do Catecismo da Igreja Católica fala sobre exatamente vida em oração, vida com Cristo. E para terminar esse quarto bloco que nós estávamos estudando, faltava estudar a oração do Pai Nosso. Então era isso que faltava para a gente terminar o estudo do Catecismo da Igreja Católica. Só que houve uma mudança de horário no programa, como eu já falei para vocês várias vezes, e para poder deixar tudo certinho, sem que as pessoas se percam, tanto os que já participavam quanto os que estão chegando agora, eu achei por bem fazer um resumo de alguns pontos que são importantíssimos, tanto para entender o Pai Nosso, quando nós voltarmos a estudar, quanto para a gente compreender a história da igreja. Porque terminado o estudo do catecismo, nós vamos começar o estudo da igreja, a história da igreja. Tá bom? Então tá claro, acho que está bem claro, eu acho que fica bem explicadinho. É importante que você saiba disso, o Kairos não acabou, nós estamos aqui, graças a Deus. A Paróquia Nossa Senhora do Brasil continua mantendo o programa no ar, a Rádio 9 de Julho continua dando espaço para a Paróquia Nossa Senhora do Brasil, está tudo certo, só mudou o horário, tá bom? Então vamos lá, estamos estudando nesse resumo, toma um pouquinho d'água aqui, dá licença. A Trindade Santa, que antigamente esse estudo chamava querigma, aonde apresentava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós estamos dando uma ênfase a Deus e Espírito Santo. Mas falando de Deus Pai, falando de Deus Filho, mas a ênfase é no Espírito Santo. Então nós já vimos a ação do Espírito Santo em Jesus, Senhor e Salvador, na vida de Jesus, no seu dia a dia, como ele vivia em oração com o Pai, como ele escutava o Pai. Jesus fazia milagres, Jesus ensinava, tudo sob a ação do Espírito Santo, porque ele é Deus que se faz homem. Então, como homem, ele foi movido pelo Espírito Santo nesse mundo. Já vimos a ação do Espírito Santo na Virgem Maria. A Virgem Maria é a mãe de Deus, a mãe do Deus que se faz homem. E para ela ser a mãe do Deus que se faz homem, ela precisava ser preservada do pecado. Então, ela foi preservada do pecado pelos méritos de Cristo no poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele dá força, ele preserva a gente do pecado, ele nos leva a uma vida de santidade. Então, nós já vimos isso tanto na vida de Jesus quanto na vida da Virgem Maria. Esses programas que nós já falamos sobre, que nós começamos a fazer a partir das 8h05 da noite, estão gravados tanto na rádio
e no YouTube da rádio, tá bom? Eu tenho esses programas gravados, eu acesso o YouTube da rádio e vejo que todos esses programas estão gravados. Se você não pegou nenhum desses programas que começou agora, nesse horário novo, faça. Não são tantos programas assim, sabe? Vá lá, escute os programas, que você vai perceber uma sequência de conhecimento, uma sequência básica, um resumo de coisas que são importantíssimas, tá bom? Não vou fazer tudo de novo, mas só para a gente se colocar no tempo e no espaço. Então, na aula passada, na aula de ontem, nós começamos a ver a ação do Espírito Santo em favor de cada um de nós. Isso é importante, né, gente? Como que o Espírito Santo age dentro de nós, qual que é a ação dele. Vimos um pouquinho nesse contexto da ação do Espírito Santo na humanidade, a ação do Espírito Santo no povo de Deus. E como o povo de Deus, ao se afastar de Deus, se afastou da ação do Espírito Santo. E o povo de Israel se perdeu completamente a noção da aliança, a noção de quem eles eram, a noção de qual era a missão deles, tá bom? A aula de ontem foi bonita, a aula de ontem foi importante, e eu gostaria que você, se você não escutou a aula de ontem, está gravada a aula de ontem, por favor, escute. Hoje eu quero começar a olhar o Espírito Santo nas nossas vidas. Nós vimos um pouquinho do histórico de Israel, agora vamos começar a entender a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Vimos que o povo de Israel errou feio, como povo e como aliança, e vimos que faltava algo para o povo de Israel. Eles não conseguiam compreender bem as coisas de Deus, eles não conseguiam compreender bem a missão que eles tinham em relação aos outros povos, eles não compreendiam direito como Deus se revelava para eles, o amor que Deus revelava para eles. Eles foram perdendo essa noção de um Deus que é poderoso e amor, um Deus que é justiça e também misericórdia. Eles perderam completamente essa perspectiva. Eles passaram a ter uma visão equivocada de Deus. E ensinavam essa visão equivocada de Deus porque eles não entendiam mais o que Deus queria. Então isso é muito triste, isso é um perigo que todos nós corremos quando nós nos afastamos da ação do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo chega até nós hoje? Através dos sacramentos. Você e eu. Quando nós somos batizados, o batismo é um sacramento importantíssimo. Então, nós recebemos no nosso batismo o perdão do pecado original. Porque todos nós passamos a partir do pecado, nós herdamos o pecado original. Eu não cometi o pecado original, mas eu herdei as consequências do pecado original. Nós já vimos um pouquinho ontem quais foram as consequências. O ser humano perdeu a graça que o santificava e a graça que o equilibrava. Então, além de estar numa posição de inimigo de Deus, né? Porque quando você peca, o pecado original fez com que a humanidade se tornasse inimiga de Deus, porque desobedeceu ao Deus. E a humanidade foi feita para obedecer a Deus, não para desobedecer a Deus. Na medida em que eu obedeço a Deus, eu sou feliz. Na medida em que eu obedeço a Deus, eu vou me descobrindo como ser humano, e eu vou descobrindo o amor que Deus é e o amor que Deus tem por mim. E eu vou descobrindo que o sentido da vida está no serviço, na doação. Você percebe? Então, quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos muito, muito, muito. Então, o pecado original fez da humanidade, ao invés de ser uma humanidade ligada a Deus, uma humanidade inimiga de Deus. Todos nós herdamos isso do pecado original dos primeiros pais. Todos nós. E herdamos também o desequilíbrio que o pecado trouxe para cada um. Então, as paixões passaram a dominar o ser humano e o ser humano ficou muito fragilizado. O ser humano passou a conhecer a morte, passou a conhecer a doença, o sofrimento, coisa que até então não tinha. Veja, então, no batismo, eu sou perdoado do pecado original e das consequências do pecado original. E eu recebo de Deus uma condição nova, condição de filho e filha de Deus. Veja, aqui é uma condição nova que eu recebo no batismo. No batismo, eu sou
incorporado a Cristo, eu passo a fazer parte de Cristo. Eu sou um com Cristo. Deus Pai, lá no céu, olha para mim e me vê através de Cristo, porque eu fui enxertado em Cristo. Eu passei no meu batismo a ser um com Jesus. Então, o batismo, além de me perdoar do pecado original, ele me capacita a estar em Cristo, porque é Cristo que nos religa ao Pai. É Cristo que nos religa ao Pai. Não somos nós que nos religamos ao Pai por nosso esforço, para a nossa vontade. Não. Era impossível, depois do pecado, a humanidade se religar a Deus. E a humanidade foi feita para estar ligada com Deus. E o pecado desligou a humanidade de Deus. Então a humanidade perdeu o sentido da sua própria existência. Perdeu o sentido da sua vida. Então a humanidade estava fadada a se destruir por causa dessa ausência de sentido e pelas consequências da violência que o pecado traz. Então, se eu dou um tapa em alguém, alguém vai querer se vingar de mim. Até que vai chegar uma hora que a humanidade vai querer se vingar de todo mundo, porque todo mundo foi machucado, foi humilhado e foi vilipendiado por outros. Então, nós perdemos o sentido de existir, o porquê que eu existo, para que eu existo, quando eu me afastei de Deus por causa do pecado, quando a humanidade se afastou de Deus por causa do pecado. Eu comecei a pecar também, eu causei um monte de dano em mim e causei um monte de dano nos outros. Veja, então, virou algo terrível. E esse algo terrível deveria ter uma consequência, a destruição da humanidade. Então, Deus, ele não vai permitir que a humanidade seja destruída porque ele ama tudo que ele criou. Ele ama a natureza e ele ama principalmente os homens, porque os homens são semelhança de Deus. Foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos dentro de nós capacidades que são divinas, dadas por Deus. Capacidade de entender, de inteligência, de perguntar, capacidade de dizer sim ou não, de decidir. Isso tudo vem de Deus, não vem da humanidade. É Deus quem nos dá essa capacidade. Por isso que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque essas capacidades de amar, a capacidade de pensar, de decidir, de entender, de ensinar, vem da alma, não vem do cérebro. Age no cérebro, mas vem da alma. E a alma foi criada por Deus. Então nós somos corpo e alma espiritual. Só que nós nos afastamos de Deus por causa do pecado. Então Deus vai nos resgatar, vai nos religar. Só Cristo é capaz de fazer esta obra de resgate e de religação, porque somos criaturas. Tudo que nós tentarmos fazer para compensar a injustiça que nós causamos com o nosso pecado original, tanto para nós mesmos, para a humanidade e para com Deus, não é possível. Eu não sou capaz de compensar a injustiça do pecado. Nenhum de nós, nem a humanidade inteira junto é capaz de compensar a injustiça que foi feita primeiro para com Deus, que é o nosso Senhor e nosso Deus, nosso dono. Nós desobedecemos o nosso dono, que é puro amor, que é pura bondade, que é pura justiça. Então nós cometemos uma injustiça brutalíssima contra Deus e cometemos uma injustiça brutalíssima contra nós mesmos, porque nós não fomos criados para ficar longe de Deus. E cometemos uma injustiça contra o próximo, contra a igreja, porque pecamos. Então, como é que a gente vai conseguir reverter tudo isso? Impossível, porque somos criaturas. Só se Deus se fizesse homem e em nosso nome revertesse isso, e é exatamente isso que Jesus faz. Então, Jesus faz isso, ele reverte esse processo, ele oferece ao Pai essa justificação em nosso nome. Percebe? Coisa que nós nunca poderíamos fazer. E ele vai derramar sobre nós o Espírito Santo para que o Espírito Santo possa corrigir tudo aquilo que está desajustado dentro da gente. É o Espírito Santo que vai nos ajustar de dentro para fora. O que é a justiça? O que é o justo? O justo é aquele que foi ajustado por Deus. Isso é tão importante, gente. E quem faz esse ajuste interior é o Espírito Santo e Jesus Cristo. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, e o Espírito Santo. Quem vai nos reajustar. Veja, vamos dar um exemplo do que é uma coisa desajustada. Se eu tenho uma porta que está fora do eixo,
essa porta ela não está ajustada. Então, quando você abre a porta, ela arranha o chão, ela faz barulho, ela não fica numa posição correta. Quando você fecha a porta que está desajustada, ela não fecha direito. Então, a função dela vai se perdendo e vai estragando tudo ao redor. Então, você tem uma fresta em cima, está arrastando no chão, está estragando o chão, então não está vedando. Passa bichinho pela fresta de cima, estraga o chão, a porta está perdendo o sentido dela. O sentido dela é separar os ambientes. Ela não está separando os ambientes de forma adequada. Então, quem vai reajustar esta porta é o marceneiro. Ele vai tirar a porta, vai lixar a parte de baixo, vai pintar direitinho, vai trocar as dobradiças, então ele está reajustando. Então, isso é justificar. Só Deus é capaz de fazer isso por nós depois do pecado. Então é importante a gente entender essa perspectiva desse reajuste que Jesus e o Espírito Santo fazem em nossa vida depois do pecado original, porque nós somos como uma porta desajustada, como uma janela desajustada. Você já viu uma janela que é torta? Quando eu fiz a reforma da minha casa, os pedreiros estavam fazendo o meu quarto, o quarto onde eu durmo. No dia seguinte eu vim ver, porque tem que acompanhar a obra, né? Eu estava no meu consultório, que era em outro lugar, eu saí e vim ver como está a obra. Quando eu cheguei no meu quarto, a janela estava torta. Caraca, a hora que eu olhei para aquela janela torta, eu falei, meu, vocês estão loucos? A janela está completamente... Estou olhando daqui. A janela está completamente torta, está fora de posição. Não vai fechar direito, vai ter problema, vai entrar chuva, vai entrar frio, vai entrar vento, tem que refazer essa janela. Você entendeu? Então os caras quebraram a parede de novo e refizeram a janela, e eu fiquei do lado vendo os caras fazer, porque, pelo amor de Deus, né? Então troquei, inclusive, a equipe de pedreiros, mandei embora e contratei outro, porque colocar uma janela desajustada é o cúmulo da incompetência, né? É a mesma coisa, você vê no meu consultório, eu estou com dor nesse dente aqui. E eu anestesio, em vez de anestesiar o dente de baixo, eu anestesio o dente de cima. Troca de dentista, porque a pessoa não tem nem noção do que está fazendo. Então é isso, desajuste. Quem vai nos ajustar? Quem vai nos reajustar? Jesus e o Espírito Santo, e logicamente Deus Pai. Porque a Trindade age sempre junto. Não é porque... Veja, a gente fala Deus Pai, o Criador, Jesus, o Salvador e Senhor, e o Espírito Santo, o Santificador. Mas os três agem nessas áreas todas. Deus Pai é Criador, Deus Filho também é Criador, Deus Espírito Santo também é Criador. Jesus Cristo é o Salvador, Deus Pai também é Salvador, o Espírito Santo também é Salvador, porque a Trindade Santa não se separa. Deus Pai santifica, Deus Filho santifica, Deus Espírito Santo, porque é a Trindade que está unida, age unida, ama unida, tem a mesma visão, tem a mesma vontade, tem a mesma obediência. Você percebe? Então, a Trindade Santa é perfeitamente unida, é um Deus só. É tão unida que é um Deus. Importante, né? Então, Deus vai nos reajustando. Esta ação de reajuste é especificamente, a igreja ensina como ação do Espírito Santo e de Jesus. Mas Deus Pai também está nesse reajuste. Mas a gente fala assim para a gente enxergar o processo. Então nós precisamos ser reajustados. E por que nós precisamos ser reajustados? Porque a gente não percebe o quanto nós nos afastamos daquilo que Deus quer para a gente. Daquilo que Deus nos criou. Porque nós já vivemos no pecado. Nós já estamos acostumados, infelizmente, a um mundo que peca, a um mundo que prega o pecado, um mundo que ensina o pecado, um mundo que valoriza o pecado, um mundo que idolatra o pecado. Nós estamos não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo, e tudo isso tem interferência em nós. Você quer ver uma coisa? Como que eu preciso tanto dessa ação do Espírito Santo? Veja, nós temos limitações interiores. A nossa força não tem força. Desculpa falar assim, mas é meio redundante, né? Deixa eu beber um pouquinho d'água. A nossa força não tem força.
E como que eu percebo que a nossa força não tem força? Em algumas situações ficam muito claras. Só que a gente não percebe tão claramente assim. Mas se a gente falar, fica claro. Por exemplo, quantas e quantas vezes eu me movo, o que me faz decidir, o que me faz tomar uma decisão, o que me faz fazer uma ação, realizar uma ação, quantas e quantas vezes, não é a vontade de Deus. É o desejo de ter dinheiro, é o desejo de ter fama, é o desejo de buscar aplausos, é o desejo de ser reconhecido. Você percebe? Quantas e quantas vezes eu sou movido pelo prazer, E não deve nada disso acontecer na vida da gente. Tudo isso tem o seu lugar. Sabe? Um jovem, por exemplo, uma pessoa jovem, seu adolescente, uma pessoa adolescente, ela tem necessidade, ou ele também tem necessidade, tanto o adolescente quanto a adolescente, na sua formação humana, está crescendo, né? Criança, bebezinho, criança, adolescente, adulto, idoso e vida eterna. O ser humano vai se desenvolvendo como ser humano. Então, o ser humano ele precisa de amor, muito amor quando ele é criança. Ele precisa de muito afeto, ele precisa de muito carinho, de muita atenção. Nós, como crianças, como bebezinhos, nós dependemos totalmente do papai e da mamãe. Nós não temos nenhum tipo de independência. Um nenê, quando ele nasce, ele não sabe falar, ele só sabe chorar. E quando o nenê chora, a gente não sabe se esse nenê está chorando porque está com febre, está com fome, está assadinho, está bravo, está cansado. Você não sabe. Está com dor de ouvido. A mãe sabe, é impressionante, né? Pelo tipo de choro, a mãe... Não, isso aqui é dor de ouvido. Eu achava isso engraçado no comecinho, quando os meus filhos nasceram, né? No comecinho, eu ouvia chorar, e aí a Flávia falava assim, não, ele está com fome, deixa eu dar o peito. Aí depois, passava um tempinho, começava a chorar. Isso de madrugada, né? Básico, de madrugada. Começava a chorar, o que esse nenê tem? Esse nenê está com fome. Esse nenê está com dor de ouvido, o choro é diferente. Esse nenê está com febre. A mãe consegue entender mais que o pai. O pai, com o tempo, ele vai se adaptando. Mas a mãe tem uma percepção maior para isso. Interessante pra caramba, esse lado feminino. Por isso que Deus é maravilhoso, né? Deus cria o homem e a mulher, um vai ajudando o outro. Ou pelo menos deveria. Então, a criança, quando nasce, ela precisa toda essa atenção. Ela não tem como comer sozinha, ela não tem como se lavar sozinha, ela não tem como se comunicar. E se a criança não tem isso, ou falta alguma coisa dessas necessidades, faltam para ela, ela vai crescer fragilizada. Ou na saúde, ou na inteligência, ou mesmo na vontade, ou mesmo... Você percebe? Ela tem todo o equipamento, a criança nasce com todo o equipamento, com todo o potencial. Mas se não for bem cuidada, bem tratada, ela pode não desenvolver bem todo esse potencial. E aí? Aí é complicado, né? É complicado. A ausência do pai faz uma falta tremenda. A ausência da mãe faz uma falta tremenda. Um pai distante, uma mãe distante fazem falta. E esses vácuos, esses vazios, vão se estabelecendo no coraçãozinho dessas crianças. Então, só Deus pode cuidar disso, curar isso aí, esses vazios. E as pessoas começam a querer, nem percebem que tem esses vazios. Crescem sem perceber que tem esses vazios. E tem. E esses vazios começam a mexer com a vida daquela criança. E aquela criança ela não sabe que ela tem um vazio, mas ela sente alguma coisa diferente, e para compensar aquela coisa diferente que ela está sentindo, ou ele está sentindo, sem saber direito o que é, começa a buscar caminhos errados. Começa a buscar comer muito, começa a querer dormir muito, começa a ter medo da vida, medo dos outros. Você percebe? Está tudo lá. Começa a querer buscar prazer para compensar a tristeza, que ela não sabe por que ela sente, ou ele não sabe por que ela sente. Então, quando a pessoa vai se tornando jovem, também vem outras necessidades. O jovem precisa ter a companhia de outros jovens.
precisa se sentir acolhido, precisa se sentir acolhida, precisa sentir que faz parte de algo. E quando o jovem ou a jovem não tem isso, também vai desenvolver vazios profundos. Veja quantas limitações interiores nós temos. E é por isso que é super necessária a ação do Espírito Santo para curar isso. Primeiro, para iluminar, para a gente enxergar da onde vem esses vazios, esses traumas, esses complexos, esses medos, e para curar isso. Então o ser humano acha que ele é livre para fazer um monte de coisa, eu faço o que eu quero. Será que eu sou livre? Claro que não. Sabe, quem acha que faz o que quer, eu não preciso de Deus para nada, eu não preciso de igreja para nada, eu não preciso de sacramento, eu não preciso de nada. Eu sozinho resolvo. Pode ter certeza que tem um monte de trauma aí dentro. Pode ter certeza que tem um monte de ausências que agora geraram um adulto que está completamente desajustado consigo mesmo. Veja como isso é importante. Cura interior, gente. Então, a cura interior é a ação do Espírito Santo e de Jesus dentro de nós. Mas ele vai mostrar para a gente aonde ele está curando e por que ele está curando e como ele está curando. Veja, se eu tenho ausência de pai quando eu sou criança, não quando eu sou bebê, mas quando eu sou criança, essa ausência do meu pai causa danos imensos na minha vida. Se meu pai é um pai indiferente, se meu pai é um pai que foi violento, quantos pais que causaram violências brutais nos seus filhos e nas suas filhas? Gente, tem pai que estupra a filha. Desculpa falar isso, mas isso é abominável, isso é terrível. Então, este homem, ele não tem noção do que ele é e do que ele está fazendo. Sabe, o pecado dele é gravíssimo, mas quem vai julgar esse pecado não somos nós, é Deus. Porque a gente não sabe o que acontece no coração desse homem. A gente não sabe que se esse homem que hoje abusa das suas filhas foi abusado pelo pai dele. Então, por isso que não cabe a gente julgar. Por isso que cabe a gente... Deus pede o perdão. Porque quem sofre uma violência dessa, meu Deus, só pode perdoar sob a ação poderosa do Espírito Santo. Porque a mágoa que essa pessoa sente, a covardia, a traição, o desespero interior que essa pessoa sente, que foi violentada, que foi abusada, ou que foi violentado, que foi abusado, é brutal. Uma situação dessa só pode ser curada pelo poder do Espírito Santo. Por mais que você faça tratamento psicológico, e é importante, se você tem bons psicólogos cristãos, psiquiatras cristãos, por que cristão? Porque sabe que o corpo é corpo e alma espiritual. O mundo hoje não acredita no sobrenatural. O mundo não acredita nem na alma. Então, você vai em psicólogos que não tenham essa noção cristã, eles vão cuidar só do corpo, eles não vão cuidar da alma. Porque eles não sabem, eles não conhecem, não reconhecem a existência da alma. Então, o tratamento pode não ser tão pleno. Alguns casos pode ser, porque pode ser um homem ou uma mulher psicólogo que tenha interesses, que vai além das suas crenças, sabe? Pode ser, claro que tem. Mas, sabe, nós precisamos ser tratados por pessoas que conheçam profundamente o ser humano. A própria psicologia precisava questionar esse lado espiritual que existe em cada ser humano. Isso é super importante. Então, isso são coisas que precisam ser desenvolvidas, porque não estão desenvolvidas. Psiquiatra é a mesma coisa. Por isso que eu sempre falo, quando você for consultar um psicólogo, um psiquiatra, de preferência cristão. Por quê? Por quê? Porque eles têm uma visão mais plena do ser humano. Não é só material, é espiritual. O ser humano é um complexo, corpo e alma espiritual. Não é só alma. O cachorrinho tem alma, mas a alma do cachorrinho não é espiritual. A alma do cachorrinho não permite que o cachorrinho pense no sentido de por que o céu é azul. O cachorrinho, ele age por instinto. Então, a alma do cachorrinho não tem espírito. Deus não vem fazer morada no coração do cachorrinho. Deus vem fazer morada no nosso coração. Por isso, a nossa alma é espiritual. No fundo da nossa alma, Deus está presente. Então, é importante. Guarda bem isso, que daqui nos próximos programas isso vai ser extremamente falado e importante. No fundo da nossa alma, Deus vem fazer morada por causa do batismo, porque fomos batizados. E no batismo, Deus vem fazer morada. Deus perdoa os nossos pecados, perdoa o pecado original,
vem fazer morada dentro de mim, me faz ser filho dele, e você, mulher, filha dele, e nos dá as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e os dons de santificação. Tudo isso nós recebemos no nosso batismo. E no nosso crisma, no sacramento do crisma, o Espírito Santo vem em plenitude habitar em mim. Porque no batismo, a Trindade vem fazer morada dentro de mim, mas eu não, porque eu fui batizado como nenê, quem batizou foram os meus pais, eu não tinha plena consciência da realidade de Deus. No crisma, no sacramento do crisma, eu digo sim para Deus. Sim, eu quero que o Espírito Santo que eu recebi tenha plena atividade em mim, tenha pleno acesso a tudo que está em mim. Por isso a importância do crisma. Se você não foi crismado, pelo amor de Deus, vá buscar ser crismado. Se você não foi crismada, pelo amor de Deus, vai buscar. Vai permitir que o Espírito Santo haja de forma plena em você. É isso que faz o crisma. No batismo, no sacramento do batismo, nós somos incorporados a Deus. Nos tornamos filhos e filhas de Deus de verdade. Recebemos uma vida nova, literalmente. Nós morremos como criatura no batismo e renascemos como filhos e filhas de Deus. Ou seja, agora nós temos capacidades que só Deus tem. Por exemplo, a fé, que é não só acreditar em Deus, mas se lançar nas mãos de Deus. A esperança, que é a capacidade de saber que Deus vai me curar de tal forma que eu estarei puro no momento da minha morte, se caso eu colaborar com Deus também, né? Vivendo os sacramentos e vivendo uma vida em Cristo, para eu viver na eternidade junto com Deus. A virtude da esperança me dá a certeza de um dia ver Deus face a face. E a virtude do amor é a capacidade sobrenatural de amar a Deus, de amar a mim mesmo e de amar ao próximo. Porque o nosso amor é cheio de altos e baixos. Um dia eu gosto, no outro dia eu não posso ver na frente. Então, se eu depender do meu amor, o meu amor é muito fraco. Então, essa capacidade de amar de forma plena como Deus ama, mesmo eu sendo criatura, mas eu me tornei filho de Deus, herdeiro de Cristo. Então, eu preciso amar como Deus amou. Isso que me possibilita é a virtude da caridade que eu recebo no meu batismo. Por isso é importante essas coisas todas. Por isso que a gente não pode passar. Veja, nós estamos vendo as nossas próprias limitações. Quem de nós não recebeu trauma? Quem de nós não teve traumas na infância? Veja, imagina você. Isso tudo limita a nossa vida, limita o nosso amor, limita a nossa ação. Então nós não temos a liberdade que a gente acha que a gente tem. Quem de nós na escola não foi ridicularizado? Quantos de nós que queríamos ser aceitos pelos colegas? Quantos de nós que queríamos ser aceitos pelas meninas, né? Ainda mais quando você está nessa fase dos seus 13, 14, 15 anos. Você começa a perceber que existe um mundo feminino. Se você é homem, você começa a perceber que existe um mundo feminino. Quando é criança, um briga com o outro. Não é assim? Ah, mas as meninas não sei o quê, não gostam de brincar com a gente, não gostam de jogar, ficam só na delas, eu não sei. Começam as divergências. Mas quando vai ficando mais adolescente, o ser humano está crescendo. Então, o rapaz começa a perceber que aquela menina não é só chata. E a menina começa a perceber que o rapaz também não é tão bobinho. Não é assim? Então, ele começa a olhar para a menina e falar, nossa, como ela é bonita, como ela é linda, né? Que olho que tem essa menina, que corpo, diferente do meu. Sabe, começa a ter uma atração. E aí, o menino vai tentar se aproximar da menina e a menina põe uma barreira. Ah, você é gordo, você é feio, você é chato, você não sei o quê. Veja, então aquele jovem já se sente um nada. Porque além da necessidade de fazer parte de um grupo, há a necessidade de adolescente ser aceito. E de adolescente ser aceito. Então, quando você começa adolescente a sentir atração, você menino por uma menina e a menina te dá uma barreira dessa, uma cortada dessa, junta um monte de coisa. Imagina, o pai distante, a mãe brava, aquela menina que ele achava linda, ridicularizou ele na frente de todo mundo, e vice-versa. Veja os limites que nós temos. Sem a ação do Espírito Santo,
esses limites vão dominar você a vida inteira. Uma coisa é você descobrir que você tem esses limites. Outra coisa é você ser curado desses limites. Sabe, o que vai curar, no fundo, falta de amor, falta de perdão, falta de reconhecimento? Só Deus. Só o poder de Deus. Só a ação do Espírito Santo. Então, você começa a perceber os nossos limites. Só que nós não nascemos para viver sobre esses limites. Nós nascemos para viver sobre o império do amor de Deus. Quem vai me reorganizar por dentro? O Espírito Santo. Pelos méritos de Cristo. O próprio Cristo vai agir junto com o Espírito Santo e junto com Deus Pai, para ir preparando a gente, refazendo a gente, né? Então, o povo de Israel foi percebendo, ao longo do tempo, muita coisa. E foi percebendo que, por mais que eles quisessem obedecer a Deus, amar a Deus, eles não conseguiam. Eles compreenderam as leis, porque eles eram inteligentes. Veja, compreender a lei não é fácil. Compreender os mandamentos não é fácil. Não pensa que é fácil compreender a lei. Uma coisa é você enxergar os mandamentos e compreender e perceber que eles são bons. Quanta gente hoje não aceita os mandamentos? Você pega, por exemplo, o 6º mandamento. Não pecar contra a castidade. Quem hoje em dia é capaz de enxergar a beleza que está nesse 6º mandamento? Se você for na escola dos seus filhos e falar, olha, o menino tem que ser virgem e a menina tem que ser virgem até o casamento. O que acontece com você quando você fala um negócio desse? Você é execrado. Tanto pelos professores, quanto pelos colegas, pelos alunos, pelas alunas, vão rir da sua cara, vão falar que você é uma peça de museu, que você não deveria nem existir, porque o mundo odeia a gente. O mundo odeia quem vive os mandamentos e quem ensina os mandamentos. Porque vai contra a forma que o mundo quer viver, que é de costas para Deus. Então, como é que você vai enxergar, por exemplo, a importância e a beleza do 6º mandamento? Sabe, viver, não pecar contra a castidade. Sabe, como é que, se o mundo que é um mundo hoje sensual, um mundo impuro, um mundo que vive em todo tipo de pecado sexual, falar de castidade, falar de virgindade, falar de pureza, sabe? Aí você percebe a importância também da ação do Espírito Santo para iluminar a nossa cabeça, para enxergar o que é bom e o que é mal. Então, quando Deus dá os mandamentos para o povo de Israel lá no deserto, aquele povo estava escravo do Egito. O povo de Israel estava escravo do Egito. Eles perderam a noção do que é certo e do que é errado. Uma pessoa que vive na escravidão perde a noção do que é certo e do que é errado. Tanto numa escravidão humana, que a pessoa trabalha como escravo, quanto uma escravidão de pecado. Porque o pecado também escraviza a humanidade. Escraviza do mesmo jeito. A pessoa perde a noção do que é certo e do que é errado. Então, quando Deus dá os mandamentos para o povo de Israel, ele está dando a luz de novo para aquele povo poder enxergar o que é certo e o que é errado, fazer o que é bom e evitar o que é mal. Então eles conseguiram, o povo de Israel conseguiu enxergar o que é certo e o que é errado, não só quando Deus deu os mandamentos, mas ao longo da história do povo de Israel. Então você saber o que é certo e fazer o que é certo, amar o que é certo e evitar o que é errado, é um grande passo. É também a ação do Espírito Santo. Você, jovem que está escutando o programa, veja se os seus amigos e suas amigas têm essa visão de certo e de errado. Por exemplo, o 1º mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Será que quando nós vivemos assim, amando a Deus sobre todas as coisas, ou nós amamos os nossos planos, ou nós amamos os nossos anseios, ou nós amamos os nossos prazeres, ou nós amamos uma estrutura errada de mundo? Veja, então é super importante deixar que o Espírito Santo ilumine. É a ação do Espírito Santo. Então, até aí o povo de Israel chegou. Eles conseguiram enxergar o que é bom e o que era ruim. Só que eles não conseguiam pôr em prática. Faltava alguma coisa. Veja, é por isso que eu estou explicando isso, porque nós também
precisamos perceber que falta alguma coisa. Mesmo tendo isso na vida da gente, porque essa alguma coisa é a ação do Espírito Santo dentro de nós. Falta a gente entender isso, falta a gente compreender isso e falta a gente deixar que o Espírito Santo age em nós. Porque quando nós fomos batizados e crismados, nós recebemos a plenitude do Espírito Santo dentro de nós. Só que nós não sabemos como deixar o Espírito Santo agir. E nem sabemos por que deveremos deixar o Espírito Santo agir. Ou por que deveríamos deixar o Espírito Santo agir. Então nós estamos vendo agora, veja, essa limitação interior é uma realidade que eu preciso descobrir e dói. Dói descobrir. Né? Dói descobrir. Só que quando eu descubro essas realidades de ausências e tudo mais, eu percebo que precisa algo a mais. E quem vai me dar esse algo a mais é Deus. Tá bom? Bom, então nós já vimos o quanto é importante a ação do Espírito Santo que nós recebemos no batismo e se formos crismados, a plenitude do Espírito Santo. Então eu preciso perceber nessas ausências que todos nós carregamos por traumas e complexos e medos e por faltas dos outros, dos nossos pais, amigos, parentes, tudo. Então eu preciso descobrir isso dentro de mim. E permitir que o Espírito Santo vá em cada uma dessas ausências e cure. Mas nunca permita que isso aconteça sem Cristo, gente. Toda vez que a gente começa a entrar dentro do nosso universo interior, entre junto com Jesus e com a Virgem Maria. Nunca vá sozinho para o seu interior. Sabe, quando você percebe que você tem problemas, e todos nós temos problemas, não vá para esses problemas sem a presença de Jesus, sem a presença da Virgem Maria, tá bom? Isso é importante. Porque a gente precisa conhecer como a gente funciona por dentro, o que está ausente em nós. Então, isso são limites que impedem uma vida plena. E esses limites vão ser curados pelo Espírito Santo. Por isso que eu preciso da ação do Espírito Santo. Por isso que eu preciso da cura interior. Deu para entender? Outro problema. Como que é difícil para a gente a perseverança. E aqui também você percebe a importância da ação do Espírito Santo, a perseverança. Como é difícil perseverar. Você quer ver? Vamos começar uma vida de oração. Nós estávamos estudando no Catecismo da Igreja Católica a vida de oração. Estávamos vendo nesse nosso estudo as diferentes facetas da oração, a importância da oração e o que é oração. Então, oração é um diálogo. É uma conversa. Em primeiro lugar, oração é um diálogo, é uma conversa. É uma conversa entre Deus e o homem, entre homem e Deus. Então, a oração também é um dom de Deus, é uma capacidade que Deus nos dá para conversar com Ele. Então, oração é conversa, é diálogo. Então, essa conversa é uma capacidade, a oração é uma capacidade que Deus nos dá para a gente se comunicar com Ele, conversar com Ele e ouvir o que Ele fala. Por isso é dom. É uma iniciativa humana e é um dom. Como é que eu faço para ouvir Deus? Como é que eu faço para conversar com Deus? Por isso a importância da oração. Então veja, perseverar nessa oração é difícil. A perseverança na oração é difícil. Quem é o meu modelo de oração? Jesus Cristo. Jesus Cristo, como homem, ele vivia para obedecer ao Pai. Esse é o grande sentido da oração. É escuta. E a gente faz da oração muito mais falar do que escutar. Parece que a gente quer impor para Deus as nossas vontades e não quer obedecer o que Deus quer para a gente. Ainda mais quando vai contra as nossas vontades. Por isso é dificílimo rezar. O ato de oração é difícil. É difícil você silenciar e ouvir Deus. Porque você muitas vezes não quer ouvir Deus. Você não quer ouvir o que Deus quer para você. Você quer impor para Deus o que você quer. Isso não é vida de cristão. Porque Jesus, ele se faz homem para mostrar e viver a verdadeira face humana. Como que nós devemos viver? Em constante obediência ao Pai, em constante confiança ao Pai, em constante entrega ao Pai.
Eu dependo de Deus, providência divina. Eu vivo em função de Deus, amor ao Pai. Só que a gente não vive assim. A gente quer resolver tudo sozinho. A gente quer fazer tudo da forma como a gente quer, na hora que a gente quer, como a gente quer, do jeito que a gente quer. Então a nossa vida de oração, ela se torna uma vida pobre. Perseverar nessa oração como Cristo viveu, como Cristo rezou. Jesus não deu um passo nesse mundo, um passo, sem ouvir Deus primeiro. Jesus não falou uma palavra, não fez um ensino, não fez uma cura e não realizou um milagre sem antes ouvir ao Pai. Todos os milagres que Jesus fez nesse mundo, todos, ele fez em obediência a Deus Pai. Tudo que Jesus falou neste mundo, ele falou primeiro porque ele escutou o que Deus Pai queria que ele falasse. Será que tudo que a gente fala, a gente primeiro escutou o que Deus quer que a gente fale? Claro que não. Então, por isso, você percebe que a perseverança na vida de oração não é só uma questão de esforço pessoal, é uma questão de cura interior. Veja, qual que é a grande cura interior? A grande cura interior é exatamente essa. É você viver em função da vontade de Deus, não da sua vontade. Isto é a conversão. A grande conversão que o Espírito Santo realiza em nós. Quem vai realizar essa conversão é o Espírito Santo, pelos méritos de Cristo. Porque senão eu vou passar a vida inteira querendo impor a Deus a minha vontade e me rebelando contra Deus quando a vontade dele fica clara na vida da gente. Basta a gente passar por uma situação difícil. Quando a gente passa por uma situação difícil, a gente se rebela, a gente se torna revoltado. Porque a gente acha que a gente nunca deveria passar por uma situação difícil. Deus permitiu que a gente passasse por uma situação difícil, na sua infinita providência e no seu infinito amor, é porque para corrigir a gente, corrigir dos erros de rumo. Nós tomamos rumos errados na vida. Então, quando a gente toma rumos errados na vida, as consequências são terríveis. A gente pode perder até a vida eterna. Deus não quer que a gente perca a vida eterna. Deus quer a gente com Ele. Deus quer a gente pertinho dEle. Deus quer que a gente sinta o amor dEle. Deus quer que a gente o obedeça, porque é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Só que muitas e muitas vezes nós nos afastamos de Deus, querendo impor as nossas vontades, porque eu quero compensar a tristeza que eu sinto, porque quando eu era moleque, eu fui desprezado pela minha mãe, a minha mãe preferia o meu irmão ou a minha irmã, a minha mãe preferia os parentes e não ligava para a gente, o meu pai vivia bêbado, o meu pai vivia bravo, o meu pai vivia longe, os meus tios eram violentos. Quantas histórias! E essas histórias marcam a gente já viu isso no primeiro bloco do programa. Os limites interiores. E a gente quer compensar esses limites interiores fazendo coisas que a gente acha que vai resolver. Então eu tive uma infância pobre, por exemplo. Então, para compensar a tristeza de uma infância pobre, porque eu não podia ter o tênis, eu não podia ter a camisa, eu não podia ter a camiseta, eu não podia ter o boné, eu não podia ter a mochila, não podia ter a lancheira, eu não podia ter a escola que eu queria ter, eu não podia ter a namorada que eu queria ter, eu não podia ter. Então, eu decido que de agora em diante eu vou ser o cara mais rico desse bairro. Só que você não perguntou para Deus se Deus queria que você fosse o cara mais rico desse bairro. Você tomou uma decisão por sua conta. E quando você está vivendo essa riqueza, a gente não sabe como você conquistou essa riqueza, se foi honesta ou desonestamente, aí você perde essa riqueza, o que acontece? Você fica revoltadíssimo ou revoltadíssima com Deus. Mas você não perguntou se era essa a vontade de Deus para a sua vida. Talvez se você fosse uma mulher rica, um homem muito rico, e você achava que ser rico, muito rico, iria compensar todas as dores que você passou, todo o desprezo que você viveu, toda a pobreza que você passou, você achando que seria riquíssimo, iria compensar tudo isso, não compensa nada. Porque o problema não está no dinheiro, o problema está no seu coração que está machucado. Não é dando dinheiro para o seu coração que o seu coração vai deixar de ficar machucado, gente. Compreende isso? Não é oferecendo para o seu coração aquilo que o seu coração quer
que a tristeza que está no seu coração vai sumir. Não vai sumir. Você vai ser rico com o coração machucado. Então você precisa ser curado nesse coração. E quem vai fazer essa cura é o Espírito Santo. E quando ele faz essa cura, você percebe que você pode ter dinheiro ou pode não ter dinheiro, que tanto faz. Que ter dinheiro, agora que o teu coração está curado, ele não vai representar grande coisa. Você percebe? Então veja, isso é o Espírito Santo agindo. A nossa cabeça é muito pequena, nós somos muito frágeis. O pecado fragilizou a gente demais. Então, se falta amor na vida da gente, quantas meninas que não têm a presença do pai? Sabe? Não tem a presença do papai. O papai está distante. E a menina cresce, segura de si, quando ela tem um pai presente. Quando ela tem um pai que realmente ama. Ama de forma masculina e santa. De forma pura, o amor do pai por uma filha. Não tem elemento sexual, sensual nisso. É amor. O pai ama aquela criança, o pai ama aquela menina. O pai não tem desejo sexual por aquela menina. O pai ama. É filho dele. É filha dele. E a menina cresce feliz, cresce equilibrada quando tem a presença masculina pura ao lado. Por isso que São José é a figura mais linda masculina. Porque São José era másculo, homem, viril, mas ele amava a Virgem Maria de forma santíssima, pelo poder do Espírito Santo. E a Virgem Maria se sentia protegida e amparada em todos os sentidos com São José, mesmo não tendo uma vida sexual. Porque a Virgem Maria deveria continuar virgem para continuar sendo a mãe da igreja e mãe de todos nós, como Jesus nos a deu na cruz. Nos deu a Virgem Maria na cruz para ser nossa mãe. Da mesma forma que a Virgem Maria foi virgem e mãe de Jesus, ela deveria continuar virgem e mãe da gente, porque foi Jesus quem nos deu a Virgem Maria. E São José soube perceber esta missão da Virgem Maria, mesmo antes da Virgem Maria ser elevada como mãe da igreja e mãe de cada um de nós. Percebe? Então o amor que São José tinha pela Virgem era um amor santíssimo, puríssimo, viril. José não era um velhinho caído que não tinha força para nada, muito pelo contrário, José era muito forte. Então a virilidade de José era real, só que ele sublimou isso no amor. Isso é lindíssimo, isso é maravilhoso. É só o Espírito Santo que é capaz de revelar para os homens de hoje a maravilha que foi o amor de José pela Virgem Maria. As meninas, quando elas crescem, elas precisam desse amor viril do pai, sem impureza, sem sexualidade errada. Então, quando uma menina cresce sem este amor, porque o pai é ausente, ela vai buscar este amor aonde? Em outros homens. Só que os outros homens não são pai. Sabe, e essas meninas vão acabar caindo em sexualidade errada e vão se sentindo usadas, vão se sentindo machucadas, porque foram usadas e foram machucadas. Pouquíssimos homens hoje em dia são capazes de entender este lado feminino, humano, e abusam desse lado feminino, e muitas meninas querem também que esse lado feminino seja cortado da vida delas. Só que aí você está mergulhado em ausências brutais. Como é que você vai perseverar na pureza se você tem esse vazio imenso, se você é uma menina e tem esse vazio imenso, se você foi abusada por outros homens que deveriam te dar um amor mais casto e não te deram, e você se deixou também ser usada? Veja, como é que você vai perseverar? Da onde você vai tirar forças? Se não pelo poder do Espírito Santo. É a mesma coisa para os homens. Quantos homens querem compensar o fato de na juventude serem excluídos, tendo mulheres e mais mulheres e mais mulheres? Como é que, sabe, pecados graves. Sexualidade não foi feita para compensar nada. Sexualidade foi feita para ser partilhada no casal casado. Um responsável pelo outro. Eu não deixo minha namorada em casa, minha esposa está na minha cama comigo. E no outro dia nós acordamos juntos, eu tenho que perdoar, ela tem que me perdoar, nós temos que trabalhar, temos que lutar pela vida, lutar pelos nossos filhos. Um é responsável pelo bem do outro, um é responsável pelo crescimento do outro, e a sexualidade vai surgindo nessa responsabilidade, nesse amor, e vai se planificando pela força do Espírito Santo.
Mas se o rapaz busca a sexualidade para trazer prazer, para tentar compensar, porque ele se sente feio, gordo, magro, alto, seja lá o que for, está se destruindo. Como é que esse rapaz vai perseverar na pureza? Porque todos nós somos chamados por Deus a sermos puros e castos. Todos nós. Sem exceção. Nenhum de nós está excetuado de buscar santidade. Sede santos, como o Pai do céu é santo, nos afirma Jesus. Veja, como é que a gente vai perseverar tanto na oração, quanto na pureza, quanto na castidade? Como é que nós vamos perseverar na humildade? Como criaturas, reconhecer que somos absolutamente dependentes de Deus, quando o mundo inteiro fala que nós somos independentes e que a gente deve viver uma vida completamente independente de Deus. Como é que eu vou perseverar nesta consciência de ser dependente? Isso agride profundamente a nossa pessoa humana, pecadora. Porque o pecador se julga autossuficiente. Eu não preciso de Deus, não preciso de nada. Mentira. Como é que eu vou perseverar na santidade, na humildade? Como é que eu vou perseverar na pobreza? Gente, Deus não prometeu riqueza para a gente, não. Essa visão de riqueza, que Deus é rico e eu sou obrigado a ser rico também, porque meu Pai do céu é rico, isso é uma heresia. Isso é um erro brutal que os nossos irmãos protestantes caíram. Chama o evangelho da prosperidade. Isso é uma mentira deslavada. Jesus é o homem mais poderoso do mundo, é o homem mais santo do mundo, é o homem mais... Era pobre. Tinha que trabalhar para viver. Como homem, não houve homem mais santo que São José. Como homem. Só Jesus é mais santo que São José. E a Virgem Maria é mais santa que São José pela missão que ela tinha. Mas como homem de Deus, não houve homem mais justo e santo. O próprio Cristo, a própria Bíblia nos mostra que São José era santo, era justo. A Bíblia, o Evangelho de São Lucas, revela que que São José era absolutamente justo. Ele deveria ser o rei de Israel. Ele deveria ser o rei, por herança, por justiça. Porque ele era da casa de Davi, ele era descendente de Davi. Ele era o escolhido, não Herodes. E José viveu uma vida injusta, pobre. Só que ele vivia uma vida plena, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Veja, então, como é que José perseverou sem se revoltar, sem se rebelar, sem ir contra Deus? Porque ele poderia falar, mas eu tenho o direito de ser rei. E eu estou nessa vidinha aqui difícil. Sabe, de repente o rei de Israel, o falso rei de Israel, prometeu que ia matar o filho dele. Ele poderia se rebelar contra, com todo o direito. E por que ele não fez isso? Porque ele vivia para o seu Deus. Ele confiava em Deus, ele amava a Deus no poder do Espírito Santo. José era justo, foi ajustado pelo Espírito Santo. José perseverou na pureza, José perseverou na pobreza, José perseverou na castidade. Veja, quem me dá a capacidade de perseverança não sou eu, é o poder do Espírito Santo. Como é importante a gente descobrir essas realidades que o Espírito Santo vai agindo dentro de nós. Sabe, sem a ação do Espírito Santo, nós não somos nada. Nós somos um poço de problemas, por causa do pecado. O pecado deixa consequências terríveis dentro de cada um de nós. O pecado dos outros e os nossos pecados. Por isso a necessidade dos sacramentos. Acho que deu para entender, né? Deu para entender. Então amanhã, na próxima aula, nós vamos continuar estudando um pouquinho as nossas limitações humanas, algumas delas, né? Porque são muitas, não dá para a gente ver todas. Mas vai ficando claro o quanto nós humanamente precisamos da ação do Espírito Santo em nosso favor. Tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.